Dia, crianças. Que saudades a professora está de vocês. Essas 3 semanas em férias só fizeram com que ela aumentasse um pouquinho mais. Mas logo, logo estaremos juntos em nossa primeira live. E aí vou poder ver o rostinho de vocês, ouvir um pouquinho a voz de cada um. E assim, quem sabe, matar um pouquinho essa saudade. Vamos hoje começar a nossa segunda etapa das aulas online, agora com uma rotina diferente. Estaremos juntos todos os dias, das 8 horas da manhã até às 11 horas. E aí depois terão um momento com o professor de aula extra. Começaremos o nosso dia sempre com uma videoaula. Depois teremos uma live e outras atividades que já foram apresentadas pelo WhatsApp, que a mamãe e o papai receberam. E estaremos falando durante a manhã toda sobre elas. Para essa nova rotina de estudo, é importante que você esteja preparado, que você prepare também um lugar para isso. Onde você vai estudar todos os dias, é importante que seja um espaço seu, pelo menos no momento de estudo. E esse espaço precisa estar sempre bem iluminado, com uma boa ventilação e com o máximo de silêncio possível. Ter ali pertinho já organizado os materiais, principalmente os materiais que irá usar naquele dia, o seu estojo, com os seus lápis, borracha, marca-texto, enfim, os materiais de uso diário também fará toda a diferença. E aquela nossa velha amiguinha garrafa de água. Estando sempre pertinho de você, você não terá motivos para ficar se dispersando, saindo da aula para poder tomar água, hidratar-se, o que é muitíssimo importante. Estar preparado também para esse momento. Já ter tomado um bom café da manhã, ter colocado uma roupinha confortável, até pode ser um uniforme, porque normalmente as pessoas que estão trabalhando em casa, assim como a professora, fazem o seu trabalho de uniforme ou com uma roupa bem adequada. Também já ter ido ao banheiro, enfim, evitar ter motivos para estar saindo, se dispersando, porque, como sempre dizemos, o foco, a determinação e a persistência fazem toda a diferença na realização das nossas atividades, para que possamos ter bons resultados. Então, vamos lá começar a nossa primeira aula de hoje, que será de português. Iremos trabalhar das páginas 94 à página 98. Comigo, iniciando o capítulo 5, na página 94. Escrevendo a ciência. Neste capítulo, nós vamos entender um pouquinho melhor a relação que existe entre algumas disciplinas. Isso é muito fácil de ver, de entender em História e Geografia, que normalmente trabalham o mesmo tema ou temas muito parecidos. Neste capítulo, nós vamos resgatar algumas das experiências dos experimentos feitos no início do ano em ciências. Só que agora vamos trabalhá-lo da maneira escrita, ou seja, fazendo o registro daquilo que nós já fizemos em nossas aulas práticas. Num dos experimentos que fizemos, para chegarmos a uma conclusão se as plantas precisam da luz do sol para sobreviver ou não, nós fizemos um registro também, bem parecido com o que vamos ver agora. Então, agora eu te convido para acompanhar a leitura
e em seguida irei explicar as atividades para que você possa realizá-las com o máximo de autonomia. Então, vamos lá. Mãos à obra. Colocando a data de hoje no início do capítulo, página 94. Hoje é dia 11 de maio de 2020. Maio é o quinto mês. Então, nós já tivemos janeiro, fevereiro, março, abril, estamos em maio, mês 5. Começando em hora da leitura. Primeiro parágrafo. Lembrando que parágrafo é esse espaço que nós deixamos entre o início da linha, da margem e o comecinho da escrita, que sempre inicia-se com letra maiúscula. Você já estudou no livro de ciências como os cientistas trabalham e por que o seu trabalho é tão importante? Sabia que algumas vezes as disciplinas trabalham juntas? O que vou ler agora é bem importante, porque é o registro de um dos conteúdos mais importantes deste capítulo. Então, eu sugiro que, com a sua marca-texto, você grife neste capítulo. Vamos estudar como é possível escrever a ciência, isto é, em que momento os experimentos científicos e a língua portuguesa se encontram. Pode parar de grifar. Parágrafo 2. Você se lembra do experimento demonstrado em seu livro de ciências para saber se as plantas precisam de água? Algumas crianças realizaram esse experimento na escola. Observe as fotos abaixo e converse com o professor e os colegas sobre essas questões. Então, agora, desenvolvendo uma importante habilidade que é a habilidade da observação. Então, tentando encontrar o máximo de detalhes nas duas imagens sugeridas. E em seguida, vamos refletir um pouquinho sobre essas 4 questões. Primeira questão: onde as meninas estão? Como é possível saber? Então, observando, eu consigo deduzir que elas estejam em um laboratório ou em uma sala de estudos muito próximo a esse ambiente. Como eu posso saber? Observando os materiais que elas estão usando. Aqui nós vemos que elas estão usando óculos de proteção. Na imagem 2, uma criança usa uma lupa. Uma não, né? As crianças estão usando lupas. Então, são objetos que normalmente encontramos em um laboratório. Segunda questão: o que as crianças estão fazendo na primeira imagem? É possível observar que uma delas está colocando água em uma plantinha. E na segunda imagem? Agora elas já estão observando o que provavelmente aconteceu com essa plantinha dias depois. Na próxima página, nós vamos observar uma outra imagem. Nela, o garoto está registrando, por meio de um desenho, o que aconteceu nos momentos anteriores do experimento. O que ele precisa colocar neste registro? Então, observando, desculpa, observando a terceira imagem, nós podemos pensar que esta criança ela vai desenhar provavelmente a sementinha sendo plantada. Em segundo lugar, essa plantinha já
precisando receber água, porque ela já estava crescendo, então esse processo da germinação também vai aparecer. E por último, o que foi observado no final do experimento. Agora, em seguida, vem o primeiro experimento que nós vamos ter que analisar. Então, vamos lá para ele. Leia o registro que algumas crianças fizeram sobre o experimento que realizaram na escola. Eu tenho aqui o registro de experimento 1. Observem que esse registro ele foi feito em 4 partes. No entanto, em 3 etapas. A primeira etapa, o que fizemos? A segunda, o que observamos? E por último, o que aprendemos? Vamos lá ler juntos o que está registrado no primeiro quadro. O que fizemos? Colocamos sal em um copo com água e água sem sal em outro copo. Botamos um termômetro no copo com água, com sal e no copo de água sem sal. Deu a mesma temperatura. O segundo quadro agora. O que observamos? Vimos que dos copos de água que estavam no congelador, o que não tinha sal congelou e o que tinha sal não congelou. Então, observamos que quando a água congelou, aumentou a quantidade. O que aprendemos? Aprendemos que a água sem sal, quando congelou, aumentou, porque as partículas ficam paradas e ocupam mais espaço. Também aprendemos que na água com sal, ele não deixou a água congelar, porque o sal não deixou as partículas congelarem. E por último, ele fez um desenhinho com alguns instrumentos que ele usou e escreveu a palavrinha fim. Agora, nós vamos para a próxima página, aonde iremos fazer a interpretação deste experimento. E são as questões que são sugestões, ou melhor, que são as indicações para que você faça agora nesse segundo momento do seu estudo. Entendendo o texto. Sobre esse registro de experimento, responda as questões a seguir. Nós temos aqui 3 questões, 3 itens na questão 1. Em quantas partes o registro do experimento foi dividido? Como essa divisão foi feita? E quais são os títulos de cada parte? Para responder, eu preciso voltar e observar esse registro. Copie a seguir o que foi usado para realizar esse experimento. Foram usados 4 materiais. Quais são eles? Exercício 3. Observe o que foi feito na primeira fase do experimento, chamada de o que fizemos. Na página seguinte, página 97, temos a interpretação desta primeira parte do experimento. De que forma
A ação de colocar água no copo foi representada. Que desenho representa esta ação? B. Indique a ordem dos passos que as crianças seguiram. Então, aqui eu tenho 4 passos, só que eles estão alternados. Vocês irão ler com calma cada um desses passos e colocar na ordem o que foi feito. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto. Ou seja, a sequência dos fatos, das ações. Questão C, o passo 4 pode ser realizado antes do passo 1? Aí você vai entender se sim ou não e por quê. Exercício 4. Observe agora a segunda parte do relato do experimento. A segunda parte é o que observamos. A. A água ficou do mesmo jeito nos 2 copos? B. A água que estava com sal congelou? C. Marque X no que aconteceu com a água que congelou. Tenho 2 opções, uma correta, a outra não. Para terminar as atividades de português da aula de hoje, página 98. Agora, observe a última parte do registro do experimento. A terceira parte é o que aprendemos. A. Que explicação as crianças deram para o que aconteceu com a água quando ela congelou? Está escrito neste relato. Por que a água com sal não congelou? Exercício 6. Com base no que você aprendeu com o experimento, responda: por que não devemos encher a garrafa com água até a tampa quando vamos colocá-la no congelador? Eu já sei o que aconteceu no experimento, onde a água estava no copo. E por que quando eu vou encher uma garrafa com água, eu não posso encher até ao finalzinho, até a tampa? 7. Você sabe que os cientistas estudam e trabalham para descobrir coisas e solucionar problemas. O que as crianças que realizaram esse experimento estavam tentando descobrir? Marque X na pergunta que foi respondida pela realização do experimento. Eu tenho 3 alternativas, você vai marcar X naquela que responde de acordo com a realização do experimento. Então, as atividades das páginas 98, 97 e 96 ficam agora para que você realize imediatamente ao final dessa videoaula. Então, você precisa voltar no que nós estudamos e responder. As dúvidas iremos tirar na nossa segunda live. Vou deixar postado aqui também um link que é o experimento que você leu e estudou junto com a professora na prática. Ele é bem curtinho e você vai ver aquilo que você acabou de ler, tá? Então agora capriche e logo mais estarei à disposição para tirar as suas dúvidas. Bons estudos! Até mais!